Feliz sábado a todos. É um prazer tê-lo vocês aqui, na nossa Igreja Central de São Paulo. Hoje é um dia tão propício para a gente ficar em casa, fazer tantas outras coisas, né? Mas que bom que você está aqui. Nosso texto de hoje fala assim: tudo o que fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É na certeza desse Cristo que nós vamos entoar louvores e adoração a Deus nessa manhã. Eu peço que vocês fiquem de pé, para nós fazermos uma oração. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. Que o Senhor possa inspirar, tocar, apaixonar os corações que aqui estão, Pai. Pois o Teu Evangelho não é único e exclusivamente aqui dentro, mas também a tudo que nós fazemos fora daqui. Que o Senhor esteja conosco em todos esses momentos. Que o Senhor possa nos abençoar, dar-nos um bom culto em Tua presença, Pai, que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Vocês podem se assentar. Feliz sábado, crianças! Podem vir passando, podem vir. Sentem-se aqui, ó. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje são pouquinhas, mas tão lindas, viu? Olha, vocês viram que tem um barco ali na frente? Nossa, o que será que vai acontecer? E tem redes também. Uau! Eu quero que vocês imaginem comigo, para essa história, que estão lá no grande lago da Galileia, tá bom? E lá tinham pescadores. Estavam com vários pescadores lá. Olha lá, olha os pescadores chegando. E eles estavam muito cansados. Sabe por quê? Eles tinham tentado pescar a noite toda, mas não tinham conseguido pegar nenhum peixe. E agora, eles já estavam desanimados e tristes e tinham ido lá para a beira do rio para limpar as redes. Olha só. E eles iam terminar de limpar e iam embora. E nisso apareceu Jesus. E Jesus, ele vinha seguido de uma grande multidão. Vamos imaginar que ele está cheio de gente. E ele estava ensinando essas pessoas. E aí, lá no lugar onde ele estava, nem todo mundo conseguia ver a Jesus e nem escutar. Então, Jesus foi e chegou aos discípulos e foi até Pedro e disse: Pedro, posso usar o seu barco um pouquinho? E Pedro disse: claro, entra, fica à vontade. Então Jesus terminou de ensinar as pessoas desde o barco e as pessoas lá na beira do lago escutando a Jesus. Terminando de falar com as pessoas, Jesus ele olhou para Pedro e disse: Pedro, agora vamos até o meio do lago, na parte mais funda do lago, e você vai jogar outras vezes as redes. E Pedro, meio surpreso com isso, falou: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não conseguimos nenhum peixe. A gente está cansado, mas como o Senhor está mandando, a gente vai fazer. Então ele foi e obedeceu a Jesus. Eles jogaram as redes outra vez. E dessa vez aconteceu algo diferente. Aquelas redes começaram a mexer. Olha só, elas estavam muito pesadas. Elas estavam cheias de peixinho. Que lindo! E era tanto peixe que quando eles colocaram dentro do barco, o barco quase que afundou. Bom, depois disso eles voltaram para a praia. E aí quando eles chegaram lá na beira do lago, Pedro, ele estava maravilhado com aquele milagre. E ele chegou e se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: Senhor, eu não sou digno de estar aqui na sua presença. Mas Jesus, com um sorriso no rosto, levantou Pedro, deu um abraço e disse:
Pedro, fica tranquilo, não tenha medo. A partir de hoje você será pescador de pessoas. Crianças, sabe o que isso quer dizer? Pescador de pessoas? Que agora eles iriam falar de Jesus para as outras pessoas, sobre o amor de Jesus, o amor de Deus. E eles estavam muito felizes com isso. Eles deixaram então as coisas deles lá no lago e começaram a seguir a Jesus para poderem falar do amor de Deus para outras pessoas. E sabe o que é o mais legal, crianças? Deem tchau lá para eles. Tchau. Sabe o que é o mais legal? Que Jesus chama a gente também para ser pescadores de pessoas. Para a gente falar do amor de Deus para outras pessoas, ajudar o coleguinha. E dessa forma, assim como eles jogaram as redes e trouxeram os peixinhos para perto do barco, quando a gente é pescador de pessoas, a gente traz as pessoas para perto de Jesus. Quem aqui de vocês quer ser pescador de pessoas? Será? Quem mais? Quem mais? Eu quero ser. Bom, agora a tia ela trouxe um peixinho que eu vou dar para cada um de vocês um peixinho. Para quando vocês olharem para esses peixinhos, vocês lembrarem que vocês são pescadores de pessoas para Jesus. Combinado? Então vamos fazer a oração? Depois você termina. Posição para a oração. Querido Deus, Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos convida para sermos pescadores de pessoas. Que a gente possa cumprir com esse compromisso de levar outras pessoas a Ti. Esteja conosco no resto do culto, em nome de Jesus. Amém. Oi, gente, feliz sábado. Ixi, tá bem fraquinho, hein, Rodrigo? Vou perguntar de novo. Feliz sábado. É muito bom ter vocês aqui. Eu vou deixar um versinho aqui com vocês. Esse verso está em Neemias 8, capítulo 8, verso 10. Diz assim: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, com esse pensamento de que a alegria do Senhor é o que dá força pra gente, eu convido que vocês coloquem de pé pra gente cantar uma música muito alegre que se chama Jubilosos. Eu acho que todo mundo conhece e vamos cantar bem forte. Fontes cristalinas.
Um feliz sábado a todos. Este é um momento especial. Eu creio que vocês podem se assentar. Nós temos as recomendações da palavra de Deus para que a gente não pegue contra ele. Quando alguém não sabe da verdade, isso não é imputado a ele quando ele desconhece, mas quando chega o momento que ele conhece, Deus cobra a responsabilidade. Mas existem algumas coisas que Deus coloca no coração humano, a verdade, através da ação do Espírito Santo. E uma das questões que nós temos é o que Deus nos dá abundantemente, através da chuva, através do sol, através do alimento que é vertido na terra e trazido para a nossa mesa, para a nossa casa, a bênção da saúde, a força para o trabalho. E Deus tem derramado bênçãos na vida de cada ser humano, para que possa contribuir com o Evangelho. Deus tem feito depender a proclamação do Evangelho do trabalho e dos donativos de seu povo. O dízimo, Deus estabeleceu uma 10ª dos bens que você recebeu do fruto do seu trabalho. Isso é inegociável. As ofertas são voluntárias, mas eu gostaria de trazer para você algo que nós vimos na lição dessa semana e que vimos no início da igreja como aquilo que Deus não tolera, que é a cobiça, que é o egoísmo. Quando voluntariamente você propôs no seu coração dar uma parte daquilo que você recebe como uma oferta voluntária, e você estabelece este princípio, já não pode mais voltar atrás. É um voto, você tem que cumprir. Muitas pessoas têm trazido maldição para a sua família, para a sua própria vida e para os seus negócios, porque têm cobiçado aquilo em que voluntariamente ele votou ofertar ao Senhor. As ofertas voluntárias e os dízimos constituem o meio de manutenção da obra do Senhor. Elas provêm dos bens confiados aos homens, e Deus reclama uma porção definida, o dízimo. A todos deixa Ele liberdade para decidir se desejam ou não dar mais do que isso. Mas quando o coração é tocado pela influência do Espírito Santo e é feito um voto de dar certa importância, aquele que fez o voto não tem mais direito sobre a porção consagrada. Promessas dessa espécie, feitas aos homens, são consideradas como irrescindíveis. Seriam menos obrigatórias essas promessas feitas a Deus? Lembrem-se de Ananias, lembrem-se de Safira, lembre-se daquilo que você estudou na lição dessa semana. Reter a parte que foi liberadamente declarada e votada ao Senhor é trazer sobre si ruínas. Deus é um Deus justo, é um Deus que abençoa, e Ele abençoa os homens dando-lhes bens, e faz isso para que eles possam contribuir para o progresso de sua causa. Deus envia o sol, Deus envia a chuva, Deus envia o alimento, Deus envia a sabedoria. Nada é virtude de nós mesmos, porque até o levantar nesta manhã não foi mérito nosso, foi graça divina. Quando você e eu temos um plano, devemos trazer ao nosso coração o seguinte pensamento: Senhor Deus, aqui estão os planos que estabeleci. Se o Senhor os abençoar, certamente eu prosperarei. Seja feita a tua vontade. Nesse momento, nós temos a oportunidade de mostrar a Deus a nossa fidelidade daquilo que Ele nos requereu através dos dízimos, e também mostrar a gratidão do nosso coração através das ofertas voluntárias. Que elas não sejam mesquinhas de um coração egoísta, mas sejam de um coração grato por tudo aquilo que Deus tem nos concedido.
Se Deus tem te abençoado através da vida, através do alimento, através do emprego, através da família, através do levantar cada dia, através da chuva que cai, através do pão que chega à sua mesa. Se o seu coração nesse momento sente que o Espírito Santo diz: filho, o tempo está acabando, pessoas precisam ser alcançadas, separe uma parte daquilo que eu te abençoei e oferta ao Senhor, como uma oferta voluntária ao Senhor. Um dia até os pensamentos serão requeridos de nossa parte, e aquilo que você prometeu no íntimo do seu coração, Deus também requerirá. Traga para a sua vida bênçãos, traga para a sua vida prosperidade, através de um coração sincero, de um espírito humilde, de uma vida justa perante o Senhor. Se você não pode ofertar, tudo bem, Deus sabe. Confesse ao Senhor: estou precisando de emprego, estou precisando de bênçãos, e Deus te abençoará. Mas ao prometer ao Senhor que você retribuirá as bênçãos que você recebeu, não furte a oportunidade de contribuir. Que Deus possa abençoar a sua vida. Aqui estão os gasofiláceos, atrás dos bancos estão um QR Code. Estamos em uma nova era, uma era digital. Se você não veio preparado, mas você pode também, através desse QR Code, acessar o seu banco e ofertar ao Senhor e devolver a Ele também a parte a qual Ele requer, os dízimos, e voluntariamente ofertar a Ele uma oferta. Se você colocar 07 no final, essa oferta virá para a Igreja Central Paulistana, para a manutenção desse templo. Se você quiser direcionar para os desbravadores, mencione então no motivo lá do seu Pix que você vai fazer: desbravadores, ou igreja local, ou escola sabatina. E a tua oferta será direcionada para aquilo que o seu coração desejou apresentar perante o Senhor. Se você não colocar nada, essa oferta será distribuída segundo o propósito que a igreja estabelecido, uma porção para cada área, e atingirá todos os campos, e todos serão abençoados. Mas olhe para esse templo e considere que ele precisa de manutenção, precisa de pagar a luz, precisa de pagar a água, precisa de pagar os obreiros. Que você possa ter um coração liberal neste momento. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus levante o rosto sobre ti e te dê a paz abundantemente. Este é o momento. Tuas aves belas
nós vamos continuar exaltando essa grandeza do nosso Deus. Esse Deus que fez o céu, o mar, as estrelas. Esse Deus que se fez sacrifício por nós, por nos amar. Esse Deus detém toda a força e todo o domínio. E nós vamos engrandecê-lo e nós vamos reafirmar que Ele é o Todo-Poderoso. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que Ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que Ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá.
Deus nos diz lá em 1 João 4:7: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor precede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você confia nisso, vamos cantar agora sobre esse poder maravilhoso. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor.
E nesse momento eu quero convidar você a ficar de pé, para nós cantarmos sobre a certeza de que um dia nós vamos reencontrá-lo, de que um dia nós vamos encontrá-lo face a face. E esse dia já está próximo. Amém? Sempre eu estarei.
Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores que a gente pode cantar. E obrigado porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar. E o Senhor prometeu que voltaria. Nós queremos ir para esse lar, Senhor, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, pois nós estaremos contigo para toda a eternidade. Nós pedimos que o Espírito Santo esteja presente aqui e que Ele traduza toda a mensagem que for dita nesta manhã. É isso que eu te peço por Jesus. Amém. Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Bom dia. Uma manhã fria, chuvosa. Que bom que você conseguiu vir aqui. Só um minuto que a técnica aqui está... Pode seguir. Uma manhã fria, chuvosa, mas que bom que você está aqui para juntos adorarmos ao nosso Deus. A mensagem que eu vou trazer essa manhã requer um nível de maturidade mínima para a gente receber. E eu anseio por essa maturidade que ainda nós não recebemos. Mas eu creio que o Espírito Santo estará aqui e Ele traduzirá no seu coração a mensagem dessa manhã. Então você tem 30 segundos para desistir de me ouvir. Se você não sair, você vai ter que ficar ao fim, tá bom? Vamos ao texto bíblico da nossa manhã. Se encontra no livro de Marcos, no capítulo 8. Marcos capítulo 8, versos 34. Aqueles que têm a Bíblia, tanto digital quanto física, podem abrir lá então em Marcos 8, versículo 34. Todos acharam? Eu leio assim na minha Bíblia. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do meu evangelho, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer um que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de Deus Pai com seus santos anjos. E no 9:1 então a gente tem o complemento. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam chegado com o reino de Deus com poder. Bom, aqui nós temos palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E obviamente que Jesus nesse ensino, ele esperava que essas declarações e afirmações chegassem até nós nos dias de hoje. De vez em quando eu escuto que Jesus só queria ensinar lições valiosas e importantes para os judeus que viviam debaixo daquela velha aliança naquela época. Eu sempre digo que eu não consigo concordar com isso. Em Mateus 28, Jesus diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Essas nações são os gentios, não os judeus. Ensinem eles, quem? Os gentios. Batizem eles, quem? Os gentios. E ensinem eles a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Então eu acredito que Jesus, ao declarar essas palavras, Ele estava de olho em mim e em você, que um dia teria a oportunidade, o privilégio, a honra de abraçar a fé dele e poder ser discípulo de Cristo. Aqui o Senhor está externando algo. No versículo 34 ele começa dizendo assim: então convocando uma multidão. E isso é interessante quando você vai ler os evangelhos. Quase todas as vezes que a Bíblia fala assim, Jesus convocou uma multidão, ele vai vir com um ensino radical, duro, intenso, dirão alguns, pesado. Mas isso não quer dizer que ele não queria que todos estivéssemos lá. A Bíblia diz que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não queria dizer que Jesus não queria que todo mundo estivesse lá. Mas eu acredito que enquanto Jesus falava, ele devia pensar: será que eles estão realmente entendendo aquilo que eu estou falando? Porque se eles realmente estivessem entendendo aquilo que eu estou falando, algum deles poderiam ter já se retirado, como já aconteceu várias vezes. Você pode lembrar, João capítulo 6. O que diz João capítulo 6? Jesus está falando sobre compromisso com ele. Comer da sua carne, beber do seu sangue. E mesmo que as pessoas entendiam, que a gente entende também, que ele estava falando de uma forma figurada, e ele assim, não exigia assim, um ato de canibalismo, as pessoas começaram a dizer: duro é esse discurso, quem o pode ouvir?
E aí então Jesus, alguns discípulos, a Bíblia diz que já o abandonaram e não andavam mais com ele. Então Jesus olha para os 12 apóstolos e pergunta: vocês também não querem se retirar? Vocês não querem sair? Falando em uma linguagem mais atualizada, atualizada com a linguagem da Bíblia, já desatualizada para muitos de nós. E esse ditado que eu vou falar é da época dos meus avós. E dos meus pais também, podemos dizer assim. Eles costumavam dizer: porta da rua, serventia da casa. É um jeito não tão polido de dizer: se você não quer ficar aqui, vaza. Se você não quer ficar aqui, vai embora. Então ele olhou para os 12 e falou: vocês também não querem sair? Pedro naquele momento ele tem um lampejo de juízo e fala assim: Senhor, mas para onde eu irei? Para onde iremos todos nós, se só em Ti nós encontramos a palavra da vida eterna? Ele quis dizer: Senhor, eu entendo que a vida eterna, que o compromisso com o Senhor vem com esse pacote que o Senhor está colocando. Então não queria dizer que naquele momento Jesus realmente queria que eles se retirassem, mas que eles estavam entendendo aquilo que realmente eles estavam abraçando. Jesus no capítulo, em Lucas no capítulo 14 diz que nenhum homem vai construir uma torre sem primeiro sentar e calcular, porque diz, se ver que não vai conseguir terminar, é melhor nem começar do que começar e não terminar. Jesus então ele vai seguindo e vai falando sobre um outro empreendimento. Se um rei quer atracar outro rei, ele diz assim: é melhor sentar e calcular, porque diz, se não aguentar, é melhor nem começar. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus estava preocupado com o nosso aspecto financeiro? Não. Jesus estava preocupado apenas de dizer: você quer ser meu discípulo? Tá bom, você quer me seguir? Beleza, mas senta aí e calcula quanto custa ser meu discípulo. Senta aí e calcula. E a questão é, já que isso é uma exigência, uma condição, o que Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 14, é que se alguém não tomar a sua cruz para segui-lo, não pode ser seu discípulo. O que Jesus está falando lá é que não pode ter dois tipos de discípulo: o que é dedicado, que ele lê as escrituras, que ele está todo o tempo com Jesus, e aquele discípulo que nem lê as escrituras e fala: eu sou discípulo de Jesus, mas eu não tomei a cruz, eu não neguei a mim mesmo e não estou seguindo ele. Quando Lucas 14, 27 ele afirma: qualquer um que não tomar a cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo: quer ser discípulo? Tem que tomar a cruz, senão não pode ser. Então, se sem tomar a cruz nós não podemos ser discípulos de Cristo, e a exigência de Jesus é que todo discípulo tome a sua cruz, a pergunta a ser feita é: o que significa a bendita frase de tomar a sua cruz? Eu já vi muitas pessoas fazendo todo tipo de aplicação desse sermão. Geralmente as pessoas fazem, ele pega um problema e fala assim: a sua cruz, ele pega um determinado problema. Eu já vi assim, que chegaram para mim, apresentaram a sogra e falaram: essa é minha cruz. Mas apesar de todo tipo de aplicação, nós precisamos entender o que significa o tal do tomar a cruz, se é que nós realmente queremos praticar aquilo que o Senhor está colocando. Então, se nós não conseguimos tomar a cruz e negar-nos a nós mesmos, nós não podemos ser discípulos de Cristo. A palavra tome a sua cruz é uma extensão da declaração negue-se a si mesmo. Então nós precisamos entender que Jesus estava dando um exemplo numa época em que todas as pessoas entendiam aquilo que ele estava falando. Quando eu era criança, eu achava que só 3 pessoas haviam morrido na morte de cruz: Jesus e os 2 ladrões. Mas quando você para analisar, o Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas. Aquela era uma forma comum de execução, só que ela era apenas sentenciada a um criminoso. E o criminoso, quando era sentenciado àquela morte de cruz, ele tinha que sair do lugar onde ele tinha sido julgado e condenado, até o lugar onde seria a sua crucificação, carregando o quê? A sua cruz. Todas as pessoas sabiam, naquele momento, quando ele carregava a cruz, que aquela pessoa estava sentenciada à morte, e o que é que ia acontecer com aquela pessoa. E Jesus precisou passar por isso também. Jesus precisou carregar a sua cruz. Em determinado momento, ele já não aguentando mais, por conta de uma noite mal dormida, bofetadas e açoites, ele não está mais aguentando de tanta tortura. Então, a Bíblia diz que obrigaram um servo chamado Simão Cirineu a carregar a cruz, o que era comum naquela época. Então, nós precisamos entender que sem tomar a cruz, nós não podemos ser discípulos de Cristo.
Jesus está dizendo: você quer ser meu discípulo? Você tem que admitir que a sua decisão implica morrer para você mesmo. Isso é muito difícil para a gente. Quando ele fala negue-se a si mesmo, ele está obviamente colocando a morte como morrer para si, como uma autonegação, não necessariamente uma morte literal. E quando nós olhamos aquilo que Jesus está falando, e nós entendemos então o que ele está dizendo, as próximas afirmações ficam muito mais fáceis para a gente, fazem muito mais sentido. Porque no versículo 35, ele diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do meu evangelho, esse a salvará. Quando eu era pequeno, eu não entendia muito esse texto. Se eu quero salvar, eu vou perder. Mas se eu quiser perder, eu vou salvar? Eu achava que Jesus era do contra. Eu achava que Jesus queria dar o contra. Se eu quiser me salvar, me perdi. Se eu quiser me perder, vou ser salvo. Porque eu achava que Jesus estava falando sobre salvação espiritual aqui neste versículo. Ele acabou de falar no versículo anterior sobre tomar a cruz, sobre decidir morrer para nós mesmos. No versículo seguinte ele diz: quem quiser salvar a sua vida, salvar a vida do quê? Da cruz que está proposta para cada um de nós. Se nós quisermos salvar a nossa vida e não tomarmos a cruz, nós vamos perdê-la. Você entende isso? Você consegue entender isso? Quem quiser evitar a proposta de negar-se a si mesmo e morrer para si mesmo, é isso aqui que ele está falando. Então quem quiser salvar a vida da sentença por ele estabelecida, ele diz, vai perdê-la. Mas ele diz logo em seguida, que quem perder a vida, quem acertar a cruz, quem morrer por amor a mim e ao meu evangelho, esse a salvará. E eu consigo enxergar duas poderosas declarações por trás desse texto. A primeira é que não existe um evangelho verdadeiro, genuíno, onde eu e você possamos ser reconhecidos discípulos de Cristo, sem uma morte para nós mesmos. Eu fico rindo, brincando, que o evangelho que vem sendo pregado, eu brinco se eu rio ou se eu choro, porque eu digo que ele está se tornando um evangelho mutado, porque tomar a cruz, ela não pode ser anunciada. As pessoas apenas querem ouvir a parte boa do evangelho. Se é que a gente pode dividir o evangelho em uma parte boa e parte ruim, sendo que o evangelho é uma coisa só. Aliás, Josué já dizia, em Josué 23, 14 e 16, ele diz: tudo quanto Deus falou por boca de Moisés, seu servo, vai se cumprir. Ele diz para o bem e para o mal. O que ele está dizendo aqui é que a palavra de Jesus é toda a verdade, não é só um pedaço. Mas o que o crente faz? Ele está passando por um problema, e ele diz assim, ele se apega a uma promessa bíblica, e diz assim: não, Senhor, a tua palavra é verdade. Como assim? Cumpre aí, Senhor. Mas quando Deus o chama para a obediência e mudança de vida, aí ele não quer e vira um jogo de interesse. Aí fica assim: se eu quero isso aqui, eu vou. Não, tá bom, se eu quero isso aqui, eu vou. Se eu não quero isso aqui, eu não vou não. E aí vira um jogo de interesse. A verdade, irmãos, é que nós não podemos escolher isso. E nós estamos diante de uma geração que precisa entender de uma vez por todas que tomar a cruz não é uma possibilidade, é uma exigência. Se eu e você queremos ser discípulos de Cristo, nós precisamos entender que a nossa decisão implica morrer para nós mesmos. Isso é muito difícil para a gente. Isso é muito difícil. Agora, o que eu e você precisamos entender na frase seguinte: quando Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida. Gente, esse instinto de sobrevivência que a carne ela manifesta é algo natural. Mas Jesus diz, se quiser salvar, vai perder. Mas se quiser perder, vai salvar. A pergunta é, do que o Senhor está falando? Depois de dizer que quem quer ser discípulo tem que morrer, Jesus, na verdade, está dizendo que morrer é só uma questão de tempo e processo para cada um de nós. Quem foge, na verdade, só vai protelar e lá na frente vai pagar uma conta muito mais cara. Quem aceita vai acelerar e com isso vai se poupar, vai se salvar de muitas dores. Mas de qualquer forma, isso não significa que quando ele diz que eu e você precisamos tomar a cruz para sermos discípulos de Cristo, isso não significa que, embora seja minha e sua responsabilidade tomar a cruz, e ainda que nós não encaramos isso não significa que ele existiu da gente. Ele vai forçar a cruz
em cima de cada um de nós, para que nós não percamos aquilo que Ele está disponibilizando para nós. Então, uma coisa que eu quero destacar, antes de explicar o que é salvar ou perder, é que Jesus não estava falando apenas de morte simbólica, negando-se a si mesmo. Ele chega a incluir dentro do texto a possibilidade da morte física. No capítulo 9, no versículo 1, ele diz assim: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que de alguns que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Agora ele não está mais falando de morte simbólica ou de negar-se a si mesmo. Agora ele entra no assunto de morte literal. O que me faz entender que quando ele diz que aquele que tentar salvar a sua vida vai perdê-la, e o que perder vai salvá-la, envolve não só o tipo de processo que nós vamos passar, mas pode envolver um desfecho um pouquinho mais doloroso, se nós não tomarmos a cruz. O que eu quero dizer com isso? Quando você olha para a vida dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, quase todos eles foram martirizados pela causa de Cristo. Nós não temos muitos relatos sobre como cada um foi martirizado, porque nos primeiros séculos da era cristã, as histórias não eram contadas escritas, elas eram contadas apenas via tradição oral, demoraram para começar a ser escritas. E quando elas começaram então a ser escritas, de vez em quando nós temos ali um relato ou uma divergência em cada um. Mas eu vou citar aqui o que talvez sejam as declarações mais comuns desde os primeiros séculos da era cristã, de como os 12 apóstolos, incluindo Matias, o substituto de Judas, como eles morreram. André morreu em uma cruz em forma de X, o que ficou conhecido como a cruz de Santo André. Natanael foi esfolado vivo e depois crucificado de cabeça para baixo. Filipe foi enforcado. João, uma exceção, a gente vai tratar depois. Judas Tadeu morreu como Marte, pregando o evangelho na Síria e na Pérsia. Mateus foi morto à espada. Matias, o substituto de Judas, foi apedrejado e depois decapitado. Simão Pedro foi crucificado e no momento da sua crucifixão diz assim: eu não sou digno de morrer como meu mestre. E o pediu que crucificassem ele de cabeça para baixo. Simão, o outro Simão, Zelote, acredita-se também que foi crucificado. Tiago, o menor, nós temos 2 Tiagos, crucificado, e alguns relatos dizem que foi junto com o seu irmão Zelote. Tiago, o maior, nós temos 2, aqueles que Jesus chama de, o irmão de João, aqueles que Jesus chama dos filhos do trovão. Esse nós temos o relato bíblico. Atos 12 diz que Herodes o passou ao fio da espada, e que a espada foi usada para a decapitação. Tiago, o menor, crucificado, alguns dizem que foi junto com Simão Zelote. Tomé teria sido atingido por uma lança. Outras fontes dizem que ele só teria sido martirizado na Índia. E à medida que eu fui lendo com mera curiosidade, me incomodava uma única ideia, de que João tenha sido o único que escapou do martírio. E eu comecei então a entrar num debate com Deus. Deus, por que ele não morreu? Por que ele não foi martirizado? Por que ele não morreu com os outros? E a tradição diz uma coisa, que se for verdade realmente, só piorava as coisas na minha análise. Que João teria sido lançado num caldeirão de óleo fervente, e que ele entra e sai, como alguém que entra na piscina e sai ileso, e milagrosamente ele teria sobrevivido a tudo isso. Então, se ele não foi martirizado com os outros, e ele não viveu um processo que realmente aconteceu, isso só piorava as coisas na minha análise. Eu dizia, por que João não morreu? Por que ele não morreu com os outros? A Bíblia diz que João era o discípulo amado. Sabe quem que dizia que João era o discípulo amado? Ele mesmo. Ele mesmo dizia no evangelho dele, eu sou o discípulo amado. Ninguém chamava João assim, mas ele era um cara resolvido e falava, eu sou o discípulo amado de Jesus Cristo. Então eu comecei a entrar num debate com Deus. Por que João não morreu com os outros? Eu não sei vocês, mas eu não consigo aceitar a ideia de que Jesus tenha filhos favoritos. Se não for eu não consigo acreditar nessa ideia. Só que eu fui então, entrei um debate com Deus. Só que um dia o Espírito Santo falou comigo assim, em nenhum lugar das Escrituras diz que eu reclinava a cabeça no peito de João. As Escrituras diz que ele reclinava a cabeça no meu peito. Só que eu perguntei para ele então, mas qual que é a diferença? Ele falou assim, é que eu nunca fiz acepção ou diferença entre os discípulos.
Mas isso não significa que quando um de vocês decide me tratar diferente, que eu não aceite. E então, depois de Deus ter derrubado todos os meus argumentos, eu fiquei pensando, por que João não morreu? Por que João não morreu com os outros? E foi no meio desse dilema, desse questionamento, tentando entender algo. Porque, gente, eu não consigo aceitar a ideia. Eu tenho um grupo de amigos, que a gente não se reúne mais tanto como a gente se reunia antes, mas eram 8 pessoas. E aí a gente se reunia de vez em quando para resenhar ali, comer um negocinho ali, ficar jogando um videogame, conversando, jogando papo fora. Aí a gente fez uma comissão interna ali de 8 pessoas no nosso grupinho ali, e decidiu o que cada um teria que ficar responsável naquele grupo. Então ali, quem tem videogame? Então leva o videogame, você tá bom. Agora, quem pode levar uma comida pra gente comer? Tá bom, esse aqui. E aí sobrou só um amigo meu. E ele ficou responsável pela bebida. Aí o infeliz, a gente tinha comprado coisas para comer, enfim. O infeliz, ele esquece de comprar as bebidas. Só que ele chega com uma garrafa de suco de jabuticaba, com um rótulo vermelho, só com 1 litro só. 1 litro para 8 pessoas. Como que vai fazer? Não tem como. Cada um vai beber um gole e é isso, acabou. Aí então a gente votou ali, aí falou, tá bom, não vamos expulsar você porque você trouxe pelo menos uma. Se você não tivesse trazido nada, a gente teria expulsado você. Aí a gente votou ali então na nossa comissão pequena e falou assim, quem vai ficar responsável pelas bebidas, por encher os copos? Aí começou a encher o copo. Só que aí a gente estava olhando ali, atento. Se um a mais ficasse com um negocinho, a gente já tá, tem mais aqui? Como assim? Estou entendendo isso aqui. Por que o seu tem mais que o meu? Agora, qual que era o problema de tudo isso? Era o quanto de suco de jabuticaba que a gente ia beber? Não. Era o problema que a gente não queria que houvesse distinção entre nós. E aí eu falo de vez em quando com Deus, quando eu coloco o meu copo de suco do lado do copo de João, eu estou perdendo de goleada. E os outros 11 perderam para ele também. Então foi nesse dilema que eu fui buscar na Bíblia algo diferente da vida de João para a vida de todos os outros apóstolos. Quando Jesus está no jardim, e eu não quero demorar muito nisso, você conhece a história. Quando Jesus está no jardim de Getsêmani, todo mundo correu. Não sobrou um, gente. A Bíblia diz que naquela noite se cumpriu a escritura: ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Todo mundo correu. A gente tem que ali dar um desconto para Pedro, que ele puxa a espada ali e ainda corta a orelha do pobre do servo do sumo sacerdote, do Malco. É uma coisa que eu quero perguntar para Pedro quando eu ir para o céu: se ele realmente queria a orelha, ou se ele foi tão ruim de mira que ele acertou a orelha. Só que a gente pode olhar pelo lado do Malco. Na hora ali de tentar se defender, na hora de tentar esquivar da faca, acabou só sobrando a orelha dele. Que Deus ainda arrumou e deu um jeito de brigar com Pedro. Falou assim: seu imprestável, o que você está fazendo? E aí Pedro falou assim para Jesus, não, ele pensou assim, não, Jesus quer morrer mesmo então. Pedro puxou a faca para pelo menos Jesus não ser preso, ou pelo menos que Pedro não fosse preso junto com Jesus. A Bíblia diz também que um dos discípulos estava enrolado num lençol, e quando os soldados chegaram, ele jogou o lençol e saiu correndo. Só que a Bíblia diz que 2 discípulos voltaram. São eles, Pedro e João. A Bíblia diz que eles voltaram, que eles se reconciliaram. Só que eles estavam seguindo a distância. E o que é essa distância? Eu estou aqui. Se eles virem correndo atrás da gente, a gente sai correndo para o outro lado. Senão a gente vai seguindo aqui para ver o que vai desenrolar a história. E Jesus então é levado até o Sinédrio. Quando ele chega no Sinédrio, a Bíblia diz que João era conhecido do sumo sacerdote. Então a criada que estava na porta pergunta assim para Pedro: você também é discípulo de Cristo? Por que você também? Porque João era conhecido. Todo mundo ali no Sinédrio conhecia João como discípulo de Cristo. E ela pergunta: você também é discípulo de Cristo? E ele diz assim: não. E aí começa a primeira das 3 negadas que Pedro diz contra Jesus. E João, ele entra no Sinédrio com todo mundo sabendo que era discípulo,
mas ele entra como se nada tivesse acontecendo. Na cena do Calvário, todos os discípulos permaneciam de longe, mas algumas pessoas estavam perto da cruz, algumas mulheres, e João estava perto da cruz, a ponto de Jesus conseguir falar com ele. Você lembra? Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E os discípulos, eles permaneciam de longe, novamente por medo. Mas medo do quê? Vão nos condenar junto, vão nos julgar junto, vão nos matar junto. E João está ali, perante a crucificação de Jesus Cristo. O fato é que naquele momento, Jesus pode falar com João, porque ele é o único que está próximo. João é o único que desde o começo ao fim da história, apesar da primeira corrida, ele se reconciliou, e o tempo todo ele daria a cara a tapa de fazer assim: eu sou discípulo de Jesus Cristo. E podem fazer com ele, pode fazer comigo, o que fizeram com ele. Aí você vai me dizer que é coincidência, que o único que tentou, o único que perdeu a sua vida por amor a Jesus, seu evangelho, se salvou, e os outros que correram da morte, perderam a vida. Mas eu digo para você, isso não é coincidência, isso é princípio bíblico. E é quando eu e você entendermos o princípio, que nós vamos compreender que há uma diferença clara entre João e os demais. Aliás, no capítulo 21 de João, aqueles que têm a Bíblia podem abrir comigo, último capítulo do Evangelho de João. João capítulo 21, a Bíblia nos diz algo interessante. Qual que é o contexto aqui? Jesus havia aparecido pela terceira vez aos seus discípulos desde que ele tinha ressuscitado. Eles estavam comendo na praia. E aí, em um determinado ponto, Jesus olha para Pedro e fala: vem aqui comigo. E eles saem para caminhar. Então, no versículo 15, ele começa assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E Jesus lhe respondeu, e Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Jesus então ele retorna a perguntar pela terceira vez. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Então Pedro começou a ficar triste, porque ele já tinha dito 2 vezes para Jesus que ele amava ele. E ele diz assim: é óbvio que eu te amo, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E ele continua: é verdade, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirás e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Por que Jesus está dizendo isso para Pedro? Porque o mesmo Pedro que havia prometido que ia morrer por Cristo, que estaria com ele todos os dias, que não o abandonaria, correu. Pedro correu. Só que aí Jesus fala: não, então você vai ter uma segunda chance. Fica tranquilo, você vai ter uma segunda oportunidade. E quando essa oportunidade chegar, você não vai correr. E aí ele diz: Pedro estenderá as mãos. Se você estender as mãos, Pedro morreria crucificado. E aí então ele continua. Então Pedro voltando-se viu que também o seguia o discípulo a quem Jesus amava. É a forma como João se pronuncia em todo o evangelho dele: o discípulo que Jesus amava, o qual nascia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto este? Pedro e João, eles eram muito amigos. Dos 3 discípulos que estavam nos momentos mais íntimos com Jesus, os mais próximos eram Pedro e João. Eles eram muito amigos. Então Pedro pergunta para Jesus: e quanto a este? Ele diz: ok, eu vou morrer, mas e ele? O Senhor disse que vai me dar uma segunda oportunidade, e ele? Agora Pedro sabia que o mesmo Pedro que havia negado Jesus 3 vezes, que João nunca fez aquilo.
João, ele olha para trás e vê João. João está assim numa distância. Ele não está tão perto para não invadir a privacidade da conversa de Jesus com Pedro, mas também não está tão longe porque ele quer saber o que está acontecendo. E aí ele continua. Verso 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Em outras palavras, isso lá da sua conta ou cabeção? O que você quer saber dele? Quanto a você, segue-me. Versículo 23. Então se tornou corrente, estridito entre os irmãos, que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa a ti? Agora vamos lá. Tornou-se conhecido esse dito entre os irmãos. Como que os irmãos ficaram sabendo disso? Sendo que eles estavam comendo na praia. É muito simples. Pedro contou para eles. Mas como você sabe que é Pedro? É por eliminatória. Jesus, ele sabe aquilo que ele está falando. E aí ele sai. João, ele está tentando consertar a história. Ele fala assim, não é bem assim que aquilo que Jesus está querendo dizer. Sobrou quem? Pedro. Além de negar Jesus, fofoqueiro. Contou para os irmãos que aquele discípulo não ia morrer. O que você acha que Pedro está dizendo? No verso 22, Jesus responde: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Vamos se colocar agora no lugar de Pedro. Os apóstolos pregaram o evangelho de Jesus, falando: Jesus um dia irá voltar, e nós, transformados, morto transformado, vivo ressuscitado, nós iremos para com Jesus no encontro nos ares. Só que Pedro sabia que o mesmo Pedro que havia negado Jesus, sabia que João nunca tinha feito isso. Eu fui fazer uma visita um dia com um pastor amigo meu, e aí eu, cheio do Espírito Santo, já gostava de orar com as pessoas. Aí eu fui fazer uma visita com ele. Chegando na casa daquela irmã, pensa numa figura doida. Sim, doida de pedra. Aí ela chegou assim, falou assim para nós assim: eu tenho uma teoria. Aí eu olhei assim, achei estranho, teoria. Ela falou assim: João está vivo. Aí eu comecei a ficar confuso. Aí o pastor: não, João não está vivo não, isso aí não é verdade não, João não está vivo não. Ela falou: ué, mas está lá na Bíblia. Há alguns que que não morrerão, não passarão pela morte, até que venham chegar com poder o reino de Deus. Ele falou: não, mas não é isso que não é isso que Jesus está querendo dizer, João não morreu não. E custou sair aquela oração. Aí quando terminou, eu orei, chegamos no carro e falei assim: pastor, o que aconteceu com o João? Aí ele falou assim: você não vai acreditar nessa historinha mal contada aí, né? Aí eu falei assim: mas não parece ser muito claro o que aconteceu com o João. Aí ele falou assim, aí eu falei assim: não, mas aqui está dizendo que ele não morreria até Jesus voltar. Ele falou: mas é isso que você não está entendendo. Quem escreveu o livro de Apocalipse? João. João viu a vinda de Jesus antecipadamente. A Bíblia diz que quando eles jogaram João naquele caldeirão de óleo fervente, e ele não morreu, a Bíblia diz que ele foi exilado na ilha de Patmos. E aí ali na ilha de Patmos, ele teve toda a revelação do Apocalipse. E a Bíblia diz que enquanto João não terminou a visão, ele não morreu. Mas a linguagem bíblica diz também que João, após aquela revelação, ele morreu farto de dias. Porque João foi o único que não tentou salvar a sua vida. Quando todo mundo diante da proposta de Jesus diz: vamos salvar a vida, Deus olhou lá do céu e falou assim: estão perdendo. Mas quando João falou assim: estou disposto a perder, Deus olhou lá do céu e disse assim: esse está salvando. Porque o que Deus queria não é tirar a vida de cada um de nós, mas nos ensinar prioridades. Assim como quando ele pediu Isaac para Abraão, ele não queria o menino, ele queria o coração de Abraão, ele queria a disposição de ir até o fim. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, nós temos que entender que essa decisão implica morrer para nós mesmos, como uma autonegação, e seguir a Cristo.
é quando a gente se entrega logo, dizendo que Deus não quer nos sacrificar, que nós vamos perceber que nós podemos ser poupados de muita dor e sofrimento quando nós lutamos contra a entrega no processo. Há um tempo atrás eu estava vendo um sermão no YouTube de um missionário norte-americano, hoje já falecido, foi missionário em muitos países, inclusive aqui no Brasil, chamado Jack Schizler. E aí então eu estava vendo ele pregar sobre quebrantamento como eu nunca vi antes. Mateus 21, 44, ele estava pregando, e ele diz assim: o primeiro nível de quebrantamento é o voluntário, é quando você se lança sobre a pedra que é Jesus, e você é feito em pedaços. O segundo é quando a pedra vai atrás de você. Normalmente é quando a gente não se lança e a pedra diz assim: eu vou te pegar. É quando a pedra cai em cima de você e em vez de você ser feito em pedaços, você é reduzido ao pó. Ao longo das escrituras, nós vamos percebendo que essas figuras, elas se conversam, elas transmitem uma mensagem, que morrer é apenas uma questão de tempo. Quando Jesus diz para mim e para você, para ser meu discípulo tem que tomar a cruz, e você acha que você está fugindo dela agora, imagino que de vez em quando Jesus fica olhando assim, e falando no linguajar aqui nosso, não que Jesus fale assim obviamente, e ele fala assim: sabe de nada, inocente. Se nós queremos ser discípulos de Jesus Cristo, não há como evitar negar a nós mesmos. Você entende isso? Agora a pergunta é: como nós vamos lidar com isso? Se nós tentamos nos salvar e no final das contas nós perdemos, o prejuízo e a dor são maiores. Se nos entregamos e cooperamos, a dor é muito menor. Mas a pergunta óbvia: qual que é o melhor processo? Nós precisamos entender que não há prejuízo algum em nos entregarmos nas mãos de Deus. Não existe prejuízo em nenhum nível de entrega ou de sacrifício. Eu olho para João e vejo que ele se deu muito melhor do que qualquer pessoa. Eu olho para Abraão e descubro que ele se deu melhor do que qualquer outra pessoa. Quando nós decidimos dizer não para Deus, quando nós decidimos lutar e dizer: eu não vou negar a mim mesmo, eu não vou fazer a tua vontade, eu quero fazer o que eu quero, a conta paga é muito maior do que seria se nós tivéssemos nos entregado desde o começo. Você entende isso? Você vai descobrir ao longo das escrituras isso de forma prática, que muitos de nós temos enfrentado dores desnecessárias, apenas porque ainda não tomamos a nossa cruz, negamos a nós mesmos e não estamos seguindo a Cristo. Eu vim aqui hoje para te dizer que não vale a pena. Não vale a pena pelo preço a ser pago, não vale a pena contrariar Jesus. Ele diz: eu sei os planos que eu tenho para vocês, e são planos de bem, não de mal, para fazê-los prosperar. Igreja, meus queridos, nós precisamos aceitar níveis de entregas mais profundos a Jesus Cristo. Todo mundo que se dispõe a aceitar o que Ele tem, poupa a si mesmo de muitas dores. Nós precisamos parar de entender que tomar a cruz é opcional. Nós precisamos parar de acreditar que se por um tempo nós fugimos, nós estamos escapando disso. Tomar a cruz é uma questão de tempo. E quanto mais você luta e mais demora, mais cara é a conta. Ela vem com juros e correção monetária. Muitas vezes o estilo de sobrevivência é acionado dentro da gente de uma forma que é difícil a gente lidar com isso. Eu fico brincando com Pedro, se comparando com João, mas a pergunta é: quem nunca fez isso? Eu dizia várias vezes para Deus: por que o Senhor está marcando justo comigo, em cima de mim? O que parece é que Deus está nos pressionando, mas é porque não está claro na nossa mente ainda que para ser discípulos de Cristo, nós precisamos tomar a nossa cruz. Você entende isso, meu irmão? Quando eu decidi para o ministério, muitas pessoas zombavam de mim, rindo. Falava assim: não, você vai se entregar para Jesus, você quer fazer as vontades dele? Não, a gente vai fazer aqui a nossa carreira, a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai fazer tudo. Eu falava: beleza.
Pode ir. Se Deus não chamou vocês para isso, pode ir. Mas eu vou me entregar. Porque ficou claro na minha mente que para ser discípulo de Cristo, nós precisamos tomar a cruz. Igreja, nós precisamos aceitar níveis de entrega mais profundos. O Rodrigo vai cantar agora. E como um ato de reverência e dizer assim para Deus: eu quero ser seu discípulo, eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Me ajuda, Senhor. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. O Rodrigo vai cantar agora. E se você quer realmente ser discípulo de Cristo, no meio da música levante, como um ato de entrega ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. Estou aqui, respondi. Teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu pra fazer o teu querer.
nós precisamos ser fiéis, queridos, e nos entregar para Jesus em níveis mais profundos. Porque Jesus vai voltar um dia, e eu espero que Ele diga para cada um de nós: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra agora na alegria do teu Senhor. Vamos orar. Querido Pai, nosso Senhor, nosso Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor se fez presente aqui nesta manhã. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos nos entregar em níveis mais profundos. Nos ajude a sermos realmente discípulos de Cristo, sermos servos teus, cheios do teu poder, para que o Senhor possa voltar logo para nos buscar. Ah, Senhor, essa terra está tão difícil, mas nós acreditamos em algo maior, que o Senhor vai vir um dia para nos buscar, nos levar para morar contigo nas mansões celestiais. Ajude a cada um de nós aqui, que nós possamos verdadeiramente nos entregar. Abençoe nosso sábado, que o seu Santo Espírito esteja conosco durante todas as nossas atividades. Abençoe cada família aqui representada, que nós possamos ser verdadeiramente discípulos de Cristo. É isso que eu te peço, por Jesus. Amém. Um feliz sábado a cada um de vocês. Que Deus abençoe.